Deixa eu falar uma coisa aqui pra você logo de cara, tá? Eu não tenho nada a ver com esses negócios aqui. Isso aqui é coisa de internet, tá? Eu só acho engraçado. Só isso. Não tem como não achar engraçado, tá? Eu sou um cara que eu sou meio bobo, alegre. Eu dou risada de qualquer coisa. Mas isso daqui é engraçado. Mas já deixo claro, as pessoas mandam pra mim, porque, Cláudio, você vai gostar disso aqui. E de fato, não tem como não gostar. Então eu vou trazer pra você o Flávio Bolsonaro chorando igual um cachorro. Ele faz o som de um cachorro. É certo isso? Pensando bem, assim, bom, ele tá chorando, né? Eu acho que é de cocodrilo. Eu acho que ele tá chorando lágrimas de cocodrilo. Antes de a gente falar do Flávio, eu quero falar dos três filhos, do Flávio também. Mas é importante a gente colocar uma questão aqui. Quem tem filhos como o Bolsonaro, não precisa de inimigo. Porque eles criam problema. O Bolsonaro cria problema para si, e os filhos também criam problema para si e para o Bolsonaro. Veja bem, você acha que é o momento agora, por exemplo, do Eduardo dar uma de machinho, agora eu se vingo, eu sou o Vingador agora. Você acha que é o momento dele gravar um vídeo como esse aqui, ó? Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Pode prender meu pai aí. Talvez vá condená-lo à morte. Lamento. É triste, com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto. A gente vai dobrar a aposta. Porque a gente sabe como é que você é. Eduardo Bolsonaro, você é um burro. Você é burro, cara. Sabe, ninguém tá entrando nessa onda tua. Esse discurso é um discurso estúpido, imbecil. Além de tudo, é um discurso meio psicopatinha, né? Vai matar o meu pai? Ok. Vai matar o meu pai? Oh, ok. Então, sabe, agora, o que aconteceu? Os filhos que não estão foragidos da justiça, que estão aqui no Brasil, foram visitar o pai. Eu quero trazer para você alguns desses trechos e é importante a gente ver o que está por trás disso, porque eles são vagabundinhos, a gente já sabe disso. Aliás, os filhos do Bolsonaro, eles não têm o mesmo amor que bolsonaristas têm pelo Bolsonaro, pelo pai. Tem muita gente que gosta do Bolsonaro e não detesta os filhos. O Carlos Bolsonaro, que é um sujeito que fica mais quietão, que é um sujeito que não aparece muito na mídia, ele foi dar essa entrevista, cometeu algumas gafes, e ele saiu dessa visita chorando, fazendo o drama dele. Eu vou trazer aqui para você um trecho do momento em que ele sai e começa a dar uma entrevista. Sai da visita ao pai e dá uma entrevista. Eu nunca vi visita cronometrada. Peraí. Pessoal, eu vou continuar falando aí, pessoal, por favor. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Extremamente sensível. Está devastado psicologicamente. E a nossa função é entrar ali e dar força para ele. Seria interessante que alguém avisasse ao Carlos Bolsonaro que o pai dele está preso. O pai dele está numa prisão. Alguém tem que avisar esse cara. Porque parece que eles não estão com essa noção. Ele é um preso. O pai dele, o Bolsonaro, é um sujeito que foi julgado, condenado e cumpre prisão de 27 anos. E alguns meses, inclusive. Então ele está preso. Aí ele está reclamando porque a visita é cronometrada. Olha, isso acontece com todos aqueles que estão presos. Então eles perderam até essa relação, sabe? Parece que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Parece que eles estão num outro planeta. Aliás, o Flávio Bolsonaro também deu uma entrevista e você percebe claramente a malandragem. Esse aqui, olha, eu não sei, eles competem, né? Para ver qual é o mais malandro de todos ali. O Flávio Bolsonaro é um malandrão daqueles malandros mesmo. Não é à toa que esteve diretamente envolvido com esse negócio de rachadinha, conseguiu limpar a barra, mas é um malandro. Você vai perceber que na entrevista ele fala aquilo que tá claro que o Bolsonaro, que o pai dele, não ficou falando essas coisas com ele. Mas ele usa a entrevista para dizer, meu pai está falando isso.
que, na verdade, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo usar essa entrevista e querendo utilizar essa questão para falar sobre questões políticas, e que eu acho assim, cara, e para colocar ainda uma questão que é repisar as defesas imbecis que fizeram com que o Bolsonaro fosse para a cadeia e que não funcionaram. Então você percebe, repara bem essa entrevista, tá? Porque ele vai dizer o que o pai conversou com ele, e é óbvio que o pai não falou isso. É óbvio que o Bolsonaro não ficou falando isso com ele. Qualquer um consegue perceber isso. Mas ele é malandro. Então você veja a malandragem, a cara de pau, e ele mentindo, câmeras, microfones, ele mentindo descaradamente que o pai dele falou isso. Todo momento falando, se ele estivesse se defendendo ainda dessa perseguição que ele sofreu, o que eu fiz para estar aqui? Meu governo fez uma transição tranquila. Logo depois da eleição, falei aqui que a gente não sentir saudade de nós, os métodos que a gente tem que usar não são diferentes dos métodos da esquerda, de depredação de patrimônio público, de fazer desordem. Eu nomeei o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica que o Lula indicou. Eu fiz um vídeo 30 de dezembro, falando que não tem tudo ou nada, que não existia isso da nossa parte. Enfim, ele deu ali, fazendo a defesa dele, como sempre, de que, obviamente, ele não trabalhou para que houvesse nenhum conjunto, nenhum contexto aqui que pudesse motivar qualquer ato irresponsável. Foi para os Estados Unidos. Então ele fica aí a todo momento repetindo isso, se defendendo. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre, e o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições dele, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Esses caras olham pra cara da gente e falam assim, bom, vocês são uns otários. Deixa eu falar isso daqui. Na verdade, os bolsonaristas fanáticos, esses vão acreditar que o Bolsonaro chegou, chamou o filho e falou, meu filho, eu fiz uma transição tranquila. Essa foi a conversa deles, tá? Meia hora pra conversar. Eu fiz uma transição tranquila, porque no dia 30 de dezembro, eu quero fazer um pedido ao Alcolumbre, sabe, uma conversa completamente política. Falando sobre... Aliás, os filhos politizaram desde o começo essa situação do Bolsonaro. Desde o começo. A defesa direta do Bolsonaro, ela nunca existiu. É sempre politizando o assunto, sempre colocando o assunto para questões políticas, essa guerra com o STF, essa situação, sabe, Alcolumbre e Hugo Mota, sempre politizando. Quando, por outro lado, eles não estão falando sobre questões negacionistas, inventando coisa. Aliás, o Carlos Bolsonaro ficou até nervoso, dizendo que o pai não deveria nem estar com a tornozeleira, negando o que está acontecendo, negando a realidade. Ele está preso, foi condenado e está cumprindo prisão, tá pegando prisão agora, está preso. E aí não deveria nem ter colocado, ficou nervoso, olha o Carlos Bolsonaro nervosinho. Ele não tinha nem que estar com tornozeleira. Mas eles Olha só. Vocês não tinham nem que falar em tornozeleira eletrônica, porque é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi nem denunciado. Ele foi denunciado. Ele não foi denunciado no processo, o processo era do Eduardo e o Paulo Figueiredo foi denunciado. Ele não foi denunciado, não tinha nem que estar usando tornozeleira. E ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar. Um vereadorzinho do Rio de Janeiro achando que é ilegal da cabeça dele, né? E a cabeça da... Desculpe. Não vou fazer piadas dizendo que ele é cabeçudo, não. Mas assim, tirando da cabeça dele questões que ele acha. O vereadorzinho lá do Rio de Janeiro é ilegal. Baseado no quê? Aí a própria repórter falou, não, mas ele tá, não, mas não tem conversa. Aliás, a repórter também, uma das repórteres lá, né, pegou ele no pulo, porque ele, num dado momento, assume que houve uma tentativa de golpe.
Ele falou, é uma tentativa de golpe, só que ele não estava presente, que foi uma base da defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro, num dado momento, ele largou a mão, né, de todo mundo lá, deixou todo mundo na chuva, e falou assim, olha, teve tentativa de golpe, mas eu não fui até o final, eu não estava presente. E aqui o Carlos Bolsonaro é desmascarado imediatamente, ainda durante a entrevista. Vou trazer para você esse trecho, sempre pedindo para você dar o like, hein? Dê o like no vídeo, por favor, dê o like no vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito ou não é inscrita. Dê o like, por favor, dá o like agora aí, que ajuda bastante o nosso trabalho, tá? Vamos ver esse trecho aí que ele é desmascarado. Você vê uma tentativa de golpe onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor, uma tentativa de golpe. Então houve a tentativa, vereador? Então houve a tentativa? Houve a tentativa de golpe? Então, eles estão negando que não tem, isso não existe. E aí eles entram em contradição, né? O Carlos Bolsonaro também fala a respeito de problemas de saúde do Bolsonaro, do pai, faz aquele drama, e a gente vai trazer uma questão aqui que o Otávio Guedes falou a respeito desse drama todo que eles estão falando aí. Flávio Bolsonaro também faz esse drama aí, vou trazer um trechinho do drama que ele faz. Aliás, o Flávio Bolsonaro tem uma boa, excelente aqui, essa é muito boa. O Flávio Bolsonaro, ele é o relator de um projeto que proíbe a saidinha dos presos. E agora? O mundo dá muitas voltas, gente. Olha, o mundo dá muitas voltas. Agora é o pai dele que vai ser alcançado por essa lei que ele é o relator, que ele é contra a saidinha. Então o pai dele, agora não, que está preso, 27 anos, mais de 27 anos, é o pai dele que não vai ter saidinha. O saidão de presos é um deboche com o Brasil e precisa acabar. Eu sou o relator do projeto de lei 2253 de 2022, que determina, entre outras coisas, a extinção das saídas temporárias de presos, os conhecidos saidões. A revogação desse benefício é uma medida mais do que necessária e certamente vai contribuir muito para reduzir a criminalidade. Aqui no Senado, para surpresa de 0 pessoas, o PT trabalha contra esse projeto. Coloca a imagem do Lula, e o Lula não está lá no Senado, mas ele coloca a imagem do Lula lá para dizer que o PT está defendendo a saidinha. Agora como é que fica? Agora como é que fica? Porque agora o pai dele não vai ter saidinha, porque é um presidiário, está preso, né? O pai dele não vai ter. Isso daí, essas coisas que eu gosto, sabe? Acho que isso aí é uma maravilha. No começo falavam contra os direitos humanos, agora ficam loucamente, né? Falando loucamente. Direitos humanos, que história é essa e tudo mais. É bom a gente entender que o tempo traz muitas respostas. O tempo traz muitas respostas. Ouçam os mais velhos, né? Existia um tempo em que a gente respeitava os mais velhos justamente pela sabedoria. Hoje não existe mais isso, né? O Flávio também fala aqui a respeito, faz mais um draminha a respeito do pai dele. Nesse trecho aqui, ele fala a respeito da comida. Ele fala sobre o pai dele ficar sozinho e fala sobre a comida. Tem uma questão importante, tá? Sobre essa questão da comida aqui, que, na verdade, o Bolsonaro, você sabe, ele acredita numa série de teorias de conspiração, né? Durante a pandemia a gente viu isso, qualquer coisa que falavam lá ele acreditava. Né? Acreditava que a vacina matava, que ia virar jacaré, ele acreditava numa série, até hoje ele é assim, né? E ele está acreditando agora nessa teoria de conspiração de que ele vai ser envenenado. O Flávio não fala abertamente isso, mas ele toca, assim, en passant esse assunto. Então, o Bolsonaro não está comendo porque ele acha que vai ser envenenado lá na cadeia. E o Flávio fala a respeito dessa questão. E uma coisa que me preocupou aqui, que eu acabei de ter informação de que alguém eu não sei quem foi, de quem partiu a ordem, mas para proibir que houvesse, que a família trouxesse a comida dele. Pessoal, aí não. Que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele. Então, me soou muito estranho que alguém tivesse dado essa determinação para ir contra a medicação que é prescrita pelos médicos, para evitar exatamente intercorrências que ele precisa ter uma disciplina com essa alimentação e, obviamente, também a preocupação dele com relação à origem da comida.
ele tem essa preocupação, não é de agora, ele sempre falou isso, de isso público, a preocupação de que pudessem fazer alguma coisa com ele aqui, não está desconfiando de policiais federais, nada disso, mas não sabe da origem da comida até chegar na mesa dele, qual é o trajeto que faz, as mãos de quem que passa. O cara acredita que vai ser envenenado, que assim, é rir pra não chorar. Ele acha que vai ser envenenado, então ele quer que alguém leve uma comida todos os dias. Almoço, janta, café, tudo. Eles querem que leve pra ele na cadeia. É mais um ponto em que ele não tá percebendo isso. Agora, se ele tem dieta, isso na cadeia acontece, tá? Na cadeia, por exemplo, se você é vegetariano, você recebe uma comida vegetariana. Se você não pode, você tem algum problema de saúde, você recebe na cadeia, isso acontece. Ainda mais nessa cadeia super luxo que tá o Bolsonaro, tá? Então não existe assim, estão proibindo ele de ter comida, não sei o quê. E aqui a gente tem um vídeo, eu quero mostrar esse vídeo aqui pra você, que é o vídeo do Bolsonaro comendo, né? Que é um negócio que se você estiver almoçando eu não digo, né? Mas se você estiver jantando, comendo alguma coisa agora, isso aqui é de dar nojo, né? O jeito que esse cara come. Ele parece uma ave, né? Eu esqueci o nome da ave agora, não sei se é o avestruz, né? Que engole tudo. Eu consigo falar, ele não tem assim, ele nem mastiga a comida, né? Você tá vendo ele comer aqui, é uma coisa assim até estranha, né? Causa uma estranheza, né? E aí não, ele não pode comer, ele precisa comer, nem sequer mastiga a comida. Então assim, esse cara tá com medo de ser, cara, esse cara tá com medo de ser envenenado. E aí o Flávio Bolsonaro também fala a respeito desses cuidados. O Carlos falou a respeito disso, né, da necessidade do pai ter cuidados especiais, e o Flávio Bolsonaro ainda coloca essa questão mais uma vez. Mas assim, a preocupação é isso, ele tá dentro de um local fechado sozinho. Então se acontece alguma coisa que ele está inconsciente, não vai ter ninguém que possa acudi-lo, né? Pode ser tarde demais para acudi-lo. E a responsabilidade vai ser só de uma pessoa se isso acontecer, porque está todo mundo avisado, os médicos já avisaram, já provaram que ele tem comorbidades, ele tem problemas de saúde, a saúde dele nunca mais foi a mesma depois da facada por um integrante do PSOL. Então a gente aproveito aqui o espaço que a imprensa dá para reiterar a importância com relação à saúde dele, para tratá-lo apenas como um cidadão. Cidadão que tem direitos, que tem direito a viver, que tem direito a ter um tratamento digno, porque tem famílias que hoje não podem mais contar com o seu ente querido como o Clezão, porque exatamente em função desse desleixo com a saúde de quem está sob a tutela do Estado, mais de 10 vezes os advogados do Clezão pediram que ele saísse da penitenciária para fazer o tratamento da sua saúde e simplesmente foi ignorado pelo Alexandre de Moraes. Tem famílias que não podem mais contar com a presença dos seus entes queridos, como a família dos mais de 700 mil mortos na pandemia, cuja irresponsabilidade do pai levou muita gente para a vala. É um sujeito assassino, que nem sequer começou ainda a responder pelos crimes que cometeu na pandemia. Ainda tem mais essa ainda. Ficou barato para ele a morte de mais de 700 mil pessoas. E aqui, sobre essa questão de cuidados especiais que ele fala, o Otávio Guedes ele colocou uma fala que eu considero perfeita. A fala do Otávio Guedes é perfeita a respeito disso. Dá uma olhada. O Alexandre de Moraes, ele determina que Bolsonaro tem acompanhamento médico 24 horas e que os médicos possam entrar na superintendência da Polícia Federal onde ele estiver preso sem necessidade de pedir à Justiça. Então, nesse ponto, há um detalhe. Segundo a defesa do Bolsonaro, ele estava em casa naquela noite em que ele soldou a tornozeleira, em transe, ali, sob efeito alucinado por medicamentos, ou seja, medicamentos que ele já vinha tomando. Não estava em casa a Michele, que estava num evento partidário, não estava em casa os filhos. Então, em tese, a ser verdade o que a defesa do Bolsonaro diz, ele estará muito mais protegido na Polícia Federal, muito mais bem assistido na Polícia Federal do que em casa. Esse que é o fato, já que um dos grandes argumentos para Bolsonaro ficar em casa era que ele era idoso e que ele era doente. De fato, Bolsonaro é idoso e tem problemas de saúde, ninguém nega isso. Mas, pela defesa de Bolsonaro, né,
ele estava alucinado e sem assistência em casa. Isso é um fato, é o que disse a ponto de pegar uma solda e fazer aquela loucura. Quer dizer, estava fora de si, ninguém ali para cuidar dele. E agora, na Polícia Federal, ele passa a ter assistência médica 24 horas. Esse é o ponto ali que eu ressalto nessa decisão. Perfeito. Segundo a própria defesa, ele estava completamente louco, fazendo loucuras em casa, com essa tornozeleira eletrônica. Isso não se dá em 1 minuto, 2 minutos. Ele ficou um tempo ali, enlouquecido, mexendo naquela tornozeleira, com solda. E ninguém fez absolutamente nada, ninguém fez porcaria nenhuma. Então lá na Polícia Federal, ele vai ser melhor atendido. Vai estar melhor para ele na cadeia do que em casa. Porque se a gente olhar a quantidade de vezes que a Michelle teve zanzando aí pelo Brasil, aliás, fala-se muito das viagens da Janja, não falam das viagens da Michelle, que viaja de jatinho para o Brasil inteiro, pago com o nosso dinheiro. Ela é paga com o nosso dinheiro. Isso é bom deixar claro aqui. E eles falam tanto dessas viagens, né, da Janja, esquecem o que a Michelle faz. O tempo todo zanzando nas ruas aí do Brasil, não fica em casa. E aí o Otávio Guedes está corretíssimo no que ele está falando. Eu quero encerrar esse vídeo, então, com esse momento que eu considero engraçado, né? Mas assim, né, você pode achar que não, mas é o Flávio Bolsonaro chorando. E, de fato, o barulho é um barulho de um cachorro, né? Que eu nem sei se isso é real, tá? Eu só vou colocar aqui para você, porque se for real é ainda mais curioso, ainda mais engraçado. Essas coisas são curiosas. O vídeo é enorme, tá? Você vê que a gente colocou só um trechinho aqui para descontrair. A gente trouxe muita informação. Então não reclame que a gente fica fazendo vídeo sobre essas coisas, porque o motivo aqui é outro. Mas é engraçado. Se você achou engraçado, coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito dos filhos do Bolsonaro. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no canal para dar essa força pra gente. Nós temos aquela dica especial da renda extra. Vou pegar aqui o meu celular comunista. Apenas com seu celular, não precisa ser um celular comunista. Pode ser com seu celular aí. Apenas com seu celular você já pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter um dinheirinho a mais. Olha, nós estamos no dia 26, tá terminando o mês, mas ainda esse mês dá tempo de você ter essa renda extra. Ainda nesse mês. Então corre, é o primeiro comentário fixado e eu explico tudo para você. Todas as dúvidas que você tiver, a partir do momento que você entrar ali, tem um link, né? Tá escrito renda extra, na frente tem um link, aí você vai clicar ali, você vai direto para o WhatsApp, e lá no WhatsApp você tem todas as respostas, todas as dúvidas, tudo que você precisa saber, tá bom? Primeiro comentário fixado, é só clicar aqui, primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. E você pode ajudar sendo um apoiador, uma apoiadora do nosso canal. A gente está terminando o mês, a gente não conseguiu a meta de ter um novo apoiador, uma nova apoiadora no nosso Apoia-se. E eu tenho certeza, pode ser você, especialmente você que acompanha o nosso vídeo aqui do começo até o final, dê essa força pra gente, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Só você entrar nesse endereço aqui, né? Que você vai direto para a nossa página e vai ser um apoiador aqui. A gente agradece as pessoas que já são apoiadores, que dão essa força aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.